Olá, meus queridos anjos decaídos da Nerdola. Tudo bem? Não se esqueça, segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal. Ajude o canal a crescer. Doe live pix pro canal. Você hoje favorece o canal e ajuda o canal. Você ajuda cada vez mais o canal. E hoje, pessoal do QG, continuando falando de Tokusatsu, como pediram, hoje vamos começar a falar dos personagens de Deca Ranger. Sim, Deca. Aí, hoje, começando pelo nosso querido Ban, nosso Bambam. Bambam, conhecido como Daka Red. Ele é Tokumon Sentai Daka Ranger. Série que deu. Série que deu. Ele é oficial especial Police Daka Ranger, SPD. Ele é equivalente ao Super. Não, não é equivalente. Ele tem um carisma otimista, autossuficiente, altruísta, o Ban. Temperamento caótico bom, bom intencionado e toma decisões. Habilidades: artes marciais, utiliza técnicas Jokundo, como tem a sua arma aí, tá vendo a Deca Bastler e o Deca, que depois tem o Deca Battleizer. Sua filiação: ele treinava no espaço antes de ser designado pela Força Terrestre. Com estilo caótico, ele é confiável e simpático. Ganhou a confiança de Roji, o Deca Blue. Com o tempo, costumava chamá-lo de Hayobo, parceiro. Ele aparece nos crossovers Magi Ranger vs Deca Ranger vs Sabarente, entre outros. Também aparece no Super Hero Taisen. A equipe: Roji Deca Blue, Sashi Deca Senichi Deca Green, que todos vou falar aqui. Marika Deca Yellow, Komi Deca Pink, Tekken Deca Break, Dog Deca Master, Swan Deca Swan, Marigold Urin Deca Gold, Elisa Deca Bright. Ele tá amigo de Abba Ranger, Magi Rangers, e também os inimigos principais são alienizers, que você vê, são os. Aí você vai ver os mechas. Você tá vendo os mechas aí, que são esses o carro, a nave, que dão origem no Deca Ranger. O carro e a nave que se unem ao Deca Master. Ele aparece no filme em 2004, filme que é Full Blast Action, crossovers. Ele é um personagem de iconografia histórica, porque ele sempre ser caótico. Equipamentos: ele tem Murphy, o carro robô, você tá vendo aí. Machine Doberman, que é o veículo, e ele tá junto com a Jasmine, se você for ver. O impacto cultural da Ranger foi tão forte que ele continua sendo usado até hoje. Vamos falar agora sobre Deca Ranger e a justiça cósmica, os arquétipos da psicologia junguiana. No universo expansivo de Super Sentai, poucos personagens representam a tão vivida fusão de idealismo em ação ou profunda responsabilidade. Bambam a Caça, conhecido como Ban Deca Red, é o protagonista central de Tokumei Sentai da Ranger. Ban não é apenas o líder da equipe, mas um símbolo com valores universais: coragem, amizade, respeito, que busca a justiça. Podem encontrar a expressão no herói e transmite ao humano e o arquétipo. Ao analisar sobre a lente junguiana, compreendemos que Ban é um contemporâneo do Guerreiro Solar, aquele que integra a própria sombra, ao emergir como líder maduro, cuja a missão transcende a fronteiras planetárias. O desenvolvimento psicológico do Man tem um arquétipo junguiano, que é o especial herói solar, o pai protetor. Em SPT, como ele forma a polícia mundial, metáfora da governança planetária, transcende essas etnias: o respeito à lei, o princípio e a civilidade. O processo de individualização de Ban é episódio por episódio, reconciliando o seu temperamento. Na psicologia junguiana, o arquétipo do herói representa o impulso inato do ser humano, transcender as limitações, enfrentar desafios, confrontar forças, ameaças que destroem a comunidade.
É aquele que emerge o anonimato, descobre em si a capacidade de defensor coletivo. Ban encarna a jornada desde o primeiro momento, ao aparecer na sede do SPT, na Terra. Chega como um oficial idealista, muitas vezes impulsivo, cujo fator é fazer a justiça se aproximar do herói solar. Uma imagem simbólica associada ao sol, clareza, força vital, coragem. Seu uniforme vermelho brilhante, como amanhecer, não é apenas a escolha estética, simboliza a intensa arder do coração. Cada missão que ele dispõe enfrenta perigos e seus companheiros não, não hesitam em encarar. Não é raro vê-lo ele avançar contra inimigos superiores em poder, motivo para a convicção que o dever do Decarente era proteger todos os seres sencientes, humanos e ou alienígenas. Contudo, mesmo que o arquétipo solar que carrega a sombra, a tendência é excesso, percepção. Ele brilha demais que até cega. Em diversos episódios se vê obrigado a reconhecer que seu entusiasmo em risco não é apenas assim, mas seus amigos não sei, amigos inocentes. Quando o SPT é ameaçado por complôs complexos, ele aprende que não basta ter coragem, é preciso ter sabedoria. Essa tensão constante entre o impulso e a reflexão, o calor da ponderação faz parte da drama interno em todo o herói solar, o universo simbólico junquiano. E este é o momento que a consciência começa a deparar com a sombra, o aspecto reprimido, inconsciente, que se forma um integrado que leva ao fracasso. Ban não teme reconhecer os erros. Ao longo de suas missões, ele aceita a orientação de Dog, da Masters, seu mentor, que é a figura paterna, que em relação ao aspecto pai protetor, representa a lei e a estrutura de convecção. O conceito da polícia planetária pode parecer à primeira vista pura ficção, mas a ideia do SPT, Decarendia, traz as reflexões profundas sobre nossa civilização, um futuro não tão distante, um convívio pacífico de múltiplas espécies e culturas globais capazes de mediar conflitos. Uma força ultrapassa fronteiras nacionais, um corpo policial que não serve num governo, mas sim um princípio universal de justiça, uma agência que busca proteção. Quando Yang fala dos símbolos que emergem no inconsciente coletivo, ele mostra que muitos mitos e narrativas expressam anseios profundos, a noção de um protetor imparcial, o guardião planetário. É um desses arquétipos. O SPT encarna o sênis positivo, o ancião que ordena a vigia e contém a violência que se torna sombra. No entanto, a existência da força policial implica em questões delicadas, como garantir seu poder e não se converta à opressão, como harmonizar as leis e os princípios universais, promover a justiça sem apagar as culturas. Bambam a casa, na sua trajetória, confrontando com seus dilemas. Em vários episódios, ele teve equilibrar a missão e capturar os criminosos com compreensão dos seus contextos. Alguns alienígenas infligem lei de desprezo, outros para a maldade, discernimento ético, contexto que torna-se parte da essência da fusão. As perspectiva atualizada em um mundo real, marcado pela globalizações, migrações e tensões transnacionais, cresce no debate de órgãos supranacionais, seja na forma da ONU, que é uma bosta, a ONU não serve para nada, ou o Tribunal Penal Internacional. Diante do que o Bosch passa, é verdade. O respeito e os princípios. Ban não é um soldado, ele é um policial. Uma missão não é dominar, mas garantir as regras legítimas sejam respeitadas. Aprende que um alienizer, sua preocupação não é humilhar o inimigo, mas recolhê-lo e colocá-lo no devido processo legal. Este aspecto é fundamental. Ao longo da série, Ban demonstra o seu senso de justiça. Não deriva a vaidade pessoal. Mesmo quando ele discorda de decisões superiores, aceita o veredito que simboliza o princípio civilizatório da lei. Yang associa como o simbólico pai
aquele que estabelece os limites e a proibição necessária. Respeitar a lei não significa ser passivo. Em momentos críticos, Ban desafia as ordens, entende que elas violam o princípio da justiça, mas jamais abandona a sua convicção de que, sem normas claras, a sociedade se desfaz e seu temperamento explosivo, paradoxalmente, é regulado com princípios de respeito à regra, como não matar, não escravizar, não extorquir e proteger inocentes. Quando a lei é como opressora, a confiança perde quando é percebida. Proteção mais fraco e poder arbitrário torna-se fundamento à paz. Decadeja ensina que, mesmo nas batalhas espetaculares, sempre há julgamento. Decisões justas, o juiz SPTD decide com base em provas. Ban e seus companheiros jamais executam sentenças sumárias. É, Na obra de Yang, o indivíduo caminha pelo qual se torna pleno, integrando aspectos conscientes. Ban inicia essa jornada dominado pelo interior pelo herói corajoso, mas também arrogante. Seu primeiro desafio, embora forte, ele não é onipresente. Ele precisa dos outros. Depende de um parceiro, como tantas outras vezes. Depende de supervisão do Kroger e conselhos da sua Shinomori e o apoio da Jasmine. Cada episódio é um rumo da sua maturidade emocional. Ban aprende que a impulsividade pode ser destrutiva quando reconhece essa fraqueza. Embora ele não tenha um arco romântico tão explícito, Ban desenvolve um afetuoso carinho pelo Maringold, respeito profundo pela Jasmine, que reconhece a sensibilidade. O processo de integrar os opostos, a coragem e cautela, força e delicadeza, culmina no papel do Fire Squad, que torna-se oficial de elite. Ban assume não só as novas responsabilidades, mas a identidade simbólica do guerreiro. Você tá vendo a uniforme do Deca Red Fire Squad. Por que essas histórias comovem? Porque, porque nelas projetamos esperança. SBD representa a civilização pacífica, harmônica, de força. Bambá Casa encarna a certeza da justiça. Só existe quando a lei é temperada de humanidade. O medo, o medo de que a força vire tirania, o receio que a adversidade vire conflito insolável e o desafio de agir rápido. Tudo simboliza o Decahed quando enfrenta os alienários. Confronta também o medo do outro, o estrangeiro, o diferente. O legado que foi deixado ao final, Ban e sua equipe ingressa a Fire Squad. Este passo é um enorme simbólico. Ele não abandona a missão, mas ele amplia para atuar no nível cósmico, apoiando a divisão maior. Nesse caso, a versão plena de si mesmo é o herói que atingiu a sua individualização, reconciliou-se com a sombra e agora age como mentor dos outros. Yang diria que é o herói que termina com a vitória do dragão, o verdadeiro final. Mãe ensina respeitar a lei e as ordens e sustentar a dignidade. Justiça só floresce quando conciliamos coragem e sabedoria. O sonho de um policial mundial deve ser acompanhado de garantias éticas e a individualização do amadurecimento, a jornada mais importante. Você está vendo quanto que Ban foi importante, quanto que ele se tornou um personagem importante na sociedade. E quanto que a gente vai ter personagens que também são importantes na nossa vida, pessoas que nos ajudam. O Bostil está num caos, mas tem gente querendo lutar. A gente está vivendo um Bostil caótico, mas tem gente lutando fora do país lutando. Que aqui no Bostil está difícil. Então, censura, perseguição e tudo mais. Então, temos que pensar. O Ban mostra o que é lutar pela sociedade, o que é lutar pela vida. Seguir as regras corretamente. Isso tem que seguir. Então, vocês têm que ver o que vocês querem da vida. Não caiam nas armadilhas totalitárias das linhas vermelhas, por causa que essas são pessoas sanguinárias e sem dó. Eles fingem que amam, mas não amam. São pessoas sem coração. Isso que vocês têm que ver.
Então, vocês têm que ver como no globalismo também, que isso também pode acontecer, de cair nessas linhas totalitárias vermelhas. Então, pensem, respeitem os outros, mas tomem cuidado com autoridades que estão nessas linhas vermelhas. Obrigado, meus anjos iluminados decaídos.